Salve, salve minhas crianças e meus crianças, eu sou Paulinho José, presidente da Confraria Gambito de Ouro. Hoje eu tô em pé. Então é o seguinte, esse aqui é o nosso encontro da primeira quarta-feira de agosto. Então tô passando aqui para falar um pouquinho desse encontro. Se eu não me engano foi dia 6, né? Eu gravo um pouco depois para poder lembrar o que a gente fez e tudo mais. Então aqui eu tô passando para lembrar. A gente trabalhou voltando àquela coisa dos exercícios de aquecimento, o lenço, o lencinho, Pampers, ou pode ser de qualquer marca que você achar legal para poder forçar mais, enfim, para a gente ter que ter um trabalho maior, ter um esforço maior para tocar. Lembrando que exercício difícil é sinônimo de prática fácil. Na hora da execução vai ser muito mais fácil. Então o que a gente fez? Eu passei uma receitinha de bolo, que na verdade é uma observação minha de como é que a gente pode acompanhar. Que toda música ela tem uma introdução. E quando você vai lá na introdução, que é a apresentação da música, você apresenta o instrumento também. E isso tudo são efeitos, olha só, legal. Como é que a gente faz esse agudo aqui, ó? No meu caso, eu gosto de fazer ele assim, ó. Aqui, ó, deixando bem perto, por isso que eu tô em pé com o talabarte. Ó, quando eu puxo o agudo, ó, eu empurro, ó. Aí, ó. Efeito de fade out, que é aquele que tá desmanchando, que o som vai se desmanchando até acabar. Olha, o finalzinho, ó. Olha, que maravilha, né? E aí a gente volta a usar aquele destacado, a gente usa outras coisas. Então, esses agudinhos, você pode usar em várias vezes, então, são efeitos. Então, quando a gente está lá querendo chamar a atenção do instrumento, a gente usa alguns efeitos, entre esses. O Sandro, comendador, ele tem um que ele faz que eu acho maravilhoso, eu não consigo reproduzir, ó, que ele vem, ó... Não consigo, parece uma galinha gritando no meu caso. Mas ele pega essa aspereza, essa coisa do estrangular e consegue fazer som nisso, mudar o som. Eu acho fantástico. O Sandro é um excelente cuiqueiro. Então é o seguinte, mas são várias as possibilidades. Inclusive trabalhando só de agudo, de grave, ó. Ó. São várias as possibilidades. Isso a gente vai descobrindo com o tempo. Acho que os de trabalho de agudo são assim os que mais chamam a atenção, são mais vistosos. Tem os de velocidade, ó. Isso pode ser aliado ao nosso lance já que a gente vem falando sempre, dos médios, ó. Isso tudo pode ser encaixado em música. Então a gente falou muito no nosso último encontro, acho que dia 6, dessa coisa do efeito, de como é que a gente fazia para usar isso. E aí eu volto a dizer, vamos pegar lá no início, o que a gente estava falando. Você tem na música uma introdução, onde você dá o seu cartão de visitas. E isso estou falando em músicas não tipo roda de samba que você emenda uma na outra, mas numa faixa. Ó, você chegou, tem introdução, aí você... Porra, legal, você já fez um lancezinho. Depois você vai... A música, ela chega no momento que ela vai caminhar. Essa caminhada da música, para quê? Ela vai caminhando, é uma história que está se contando ali. Até que depois dessa história, ó, nesse caminhar, você... É uma marcaçãozinha. E aí você sobe na hora do refrão. Que aí no refrão tu entra já, tipo assim, pancando.
você dá um gás, e aí você vai voltar. A música vai fazer a curva descendo de novo. Que aí você vai voltar, aquele momento, de repente faz um enfeitinho. E aí ela estabiliza, volta a marcação. E aí você termina para fechar a música de novo com alguns efeitos e você faz um fade out junto com os outros instrumentos. Aqui ele vai acabando. E acabou. Então, na verdade, a gente tem uma ideia de posicionamento, mas aí também a ideia de que isso tudo se usa de acordo com a dinâmica da música. A dinâmica não só do som, mas do movimento da música. Como é que essa música se movimenta. Então, determinar, você tem que também... Eu sempre falo que nós somos um instrumento de acompanhamento. E por mais que a gente consiga fazer determinadas coisas, alguns solos e tudo mais, isso é condicionado também aos outros, ao crooner, né, ao cantor, aos outros instrumentos. Por quê? Porque a gente não está tocando para a gente, a gente está tocando para a música. Fundamental entender que a gente está tocando para a música. Se a música me pede para acompanhar, eu vou acompanhar. É isso. Não tem uma outra possibilidade. A gente também treinou uma outra levadinha, que é isso aqui, ó. Que é um agudo, 2 graves, ó. Agudo, grave, grave. Que a gente usa muito em seresta, usa muito em coisas que a gente não consegue entrar com o toque inteiro. Então, assim, ó. Que aí você vê, ó. Então, quando você não consegue, de repente, entrar com um toque inteiro, isso é um recurso interessante. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é aproveitando tudo que a gente fez, e eu falo sempre com uma rapaziada que está lá comigo, é fundamental que os fundamentos, o que são os fundamentos? É o grave, o agudo, as transições entre grave, agudo, agudo, grave, eles estejam sempre muito limpos, muito limpos. E é uma coisa que eu tenho frisado muito para a rapaziada que acompanha lá o nosso trabalho, é que a gente tem que limpar o máximo possível. Porque se você tem os fundamentos bem feitos, todo o resto vai funcionar. Porque olha só, eu falo isso sempre com a galera, porque no momento que eu consigo entender que eu tenho um agudo longo aqui nessa levada, esse agudo longo pode ser substituído. Olha só. Então, quando a gente consegue compreender os fundamentos, as levadas básicas, e aí eu sou realmente extremamente... Eu fico levando isso à exaustão, por quê? Porque só quando a gente consegue compreender que a gente consegue modificar as coisas, a gente consegue improvisar em cima. E é isso. Então a gente tem falado muito dessas coisas, tem falado dos enfeites, mas vamos num próximo encontro, a gente já vai estar trabalhando com outros ritmos, outras possibilidades rítmicas, tá bom? Então é isso. Beijos de luz. Quem ainda não foi, quiser, vai estar mais do que super bem-vindo. Nosso encontro na Praça Paris, às 17h30, 5h30 da tarde, na Glória ali. É gratuito. Quem quiser chegar, é um prazer. Tem uma galera que vai lá pra gente se divertir, a gente se diverte muito com isso. E toca cuíca, né? Fundamentalmente isso. Fala de cuíca, toca cuíca, mostra coisas de cuíca. É isso. Beijos de luz, porque a cuíca não pode calar.